Olá, tudo bem? Então vamos continuar ao tópico que a gente estava trabalhando no vídeo anterior. A gente trabalhou no vídeo anterior sobre energia no MHS, né, no movimento harmônico simples, tá? E aí agora a gente vai continuar, tem na realidade só mais um exemplo, aliás, tem só um exemplo para a gente fechar esse vídeo aqui, que é o exemplo sobre surfando, né? A gente já comentou sobre isso, né? Então eu vou comentar um pouquinho porque eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes neste exemplo. Então deixa eu compartilhar os slides com você. Bom, então tá aí, é o exemplo 14.1, que é um surfista que ele está surfando. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você está numa prancha de surf no meio do mar, tá? E você está subindo e descendo, flutuando sobre algumas ondas, tá? E aí você tem a equação, vamos dizer assim, a equação de onda. Não é bem a equação de onda, porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já viu em sala de aula a equação da onda, né? Aquilo é uma outra coisa, tá? Aqui ainda não é equação da onda ainda, mas vamos chamar, entre aspas, de deslocamento ou função de uma partícula sobre uma onda, tá? Não é equação da onda em si ainda, tá? Então você tem aí a equação de quando você está sobre uma superfície de onda, tá? Então é justamente essa equação. A equação é essa, posição y, porque eu estou trabalhando apenas no eixo y, certo? 1.2 metros, isso aqui é o quê? Já batendo o olho aqui, você já começa a tirar algumas informações. 1.2 metros é a amplitude, tá? Essa amplitude. Detalhe, a amplitude aqui é sempre do ponto de equilíbrio até o ponto mais alto, tá? Ou o ponto mais baixo. Então, a amplitude é 1.2. Tá? Ou seria o equivalente ao raio ser 1.2. Se a gente transformasse isso aqui num círculo, por exemplo. Tá? Isso aqui seria igual a gente viu anteriormente. Isso aqui seria o equivalente a raio. Tá? Então, 1.2 de amplitude. Cosseno de... Como é que a gente conhece a equação? Cosseno de ômega t mais delta. O ômega aqui é 1 sobre 2. 1 sobre 2 segundos. Tá? E o delta, que é a constante de fase, π sobre 6. Pronto, a gente já tirou quase todas as informações. Primeira coisa, então, determina a amplitude, a frequência angular, a constante de fase, a frequência e o período do movimento. Tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, onde está a prancha em t igual a 1 segundo? Ou seja, ao passar de 1 segundo nesta equação, onde é que vai estar a prancha? No eixo y, tá? A gente não está trabalhando com o eixo x, apenas no eixo y. Determina a velocidade de aceleração como funções de t. Tranquilo, só derivar, né? E derivar de novo, tá? Também tranquilo. E letra D, determina os valores iniciais da posição, da velocidade da aceleração da prancha. Tranquilo de resolver. Então vamos lá, vamos para o primeiro então. Já praticamente matei ela quase toda, só comentando sobre como é que é o funcionamento dessa questão, dessa equação, né? Então, aqui trazendo até uma questão de situação, né? Sempre o livro traz esses detalhes na situação. As quantidades a ser determinadas em A são encontradas comparando-as com a equação de movimento, com a equação padrão do movimento harmônico simples. Então aqui eu tenho a equação de movimento do surfista, basta eu comparar isso aqui com exatamente a equação padrão do MHS. Tá? Então A que é a amplitude, o ômega, o T, o delta e tudo mais. Velocidade de aceleração é derivando essa equação aqui, tá? Só derivar ela. Isso a gente já tá craque nisso. Bom, primeiro então determinar a amplitude, frequência angular, constante de fase, frequência e o período do movimento. Bateu o olho, comparou esta equação que nós temos aqui com esta equação aqui, automaticamente você já tira que a amplitude é 1.2 metro, tá aqui, comparou aqui, direto. O ômega, né, a frequência angular é 1 sobre 2. Você pode colocar 1 sobre 2 ou 0,5. Unidade, radianos por segundo, tá? Lembre-se, a gente só trabalha em radianos, a gente não trabalha com graus, tá? Radiano por segundo, direto. Constante de fase é esse delta aqui, π sobre 6, radiano, tá? Radiano. Não tem ângulo aqui, tá? Não tem graus, tá? Bom, frequência que é o que ele está pedindo aqui, é justamente a frequência igual a ômega dividido por 2π. Ou, se você quiser decorar a fórmula, ômega é igual a 2π vezes f. Quiser decorar a fórmula,
tá? Seria isso, tá? Então, frequência, que é a diferença de frequência angular, tá? Talvez eu não estou explicitando isso pensando que você já tem isso explicitado. Ômega é frequência angular, de ângulo, tá? De radianos por segundo. Isso é frequência angular. A frequência aqui é aquela dos ciclos. Lembra a questão de quantos ciclos por segundo a gente vai ter? Quantos curvadinhas, quantas oscilações? Isso é frequência. Frequência angular é radianos por segundo, tá? Então, para eu achar a frequência aqui, a frequência normal, basta eu dividir a frequência angular por 2π. Então, meio radiano por segundo dividido por 2π, basta eu fazer essa continha. Lembre-se, 2π, a gente arredonda para 3,14, tá? Sempre dá essa arredondada. Você vai encontrar esse valor aqui de 0,08, vai, arredonda aí, 0,08 Hz, tá? O que é Hertz aqui? Seria justamente a quantidade de ondas ou de... Aqui não dá nenhuma completa, né? Mas dá quase uma onda completa por segundo, tá? Esse é o detalhe. O outro detalhe, a outra coisa que está pedindo aqui é o período. O que é o período? É o T maiúsculo, é o Tzão. Então o T é o quê? Como é que a gente acha o T? É o inverso da frequência. Ou a frequência é o inverso do período. Claro que aqui eu não tenho inicialmente eu não tenho um período, né? Então por isso que não dá para me aplicar essa fórmula aqui diretamente. Então o T, que é o período, é o que? O inverso da frequência. Então basta dividir 1 sobre a frequência. Aí coloca todas as casas, tá? Para ficar um número aproximado mais certinho. Fazendo isso eu vou ter esse valor aqui. O que significa de 12,6 segundos? Tá? O que significa 12,6 segundos de período? Significa que uma onda, uma oscilação, tem a duração de 12,6 segundos, tá? E aí eu faço o inverso disso, que é a frequência, e descubro, em 1 segundo tem quanto de onda? 0,08, vai, arredonda. Então aqui não tem nenhuma onda completa por segundo, tá? Então dá uma pensada sobre essa questão dessa relação entre esses dois valores, tá certo? Letra B, onde está a prancha em 1 segundo? Onde estará? Não faz muito sentido, que é meio que no futuro, porque a prancha só fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Então, a ideia é essa, tá? Onde a prancha está depois, em 1 segundo? Simples, diretão. Aplicou lá, pegou essa mesma equação, esqueci de pegar ela aqui de novo, né? Mas pegou a equação e coloca em T valor de 1 segundo, tá? Então, tá tudo certinho, tá tudo nas unidades, metros, radianos por segundo, π sobre 6, tudo certinho. Então, basta fazer essa conta. Como é que eu faço essa conta? É direto. Meio radiano vezes 1 vai dar meio radiano, somo com π sobre 6, tiro o cosseno disso, multiplico por 1,2 metro e acho o valor em metro. Certo? Direto. Ou seja, em 1 segundo a prancha vai estar 0,62 ou 62 centímetros de altura. Certo? Letra C, determina a velocidade e aceleração como funções de t. Na verdade, tudo que a gente determina aqui é como função de t, tá? Isso aqui é direto, eu fiz no vídeo anterior e até em sala de aula também, eu trabalhei bastante com essa derivação com você. Então aqui a gente já está bastante acostumado, já sabe quem que puxa, que é que tal, derivada primeira, derivada segunda, isso aqui já é automático pra gente, tá? Então deixei até aqui mais detalhado. Vy, porque a gente está trabalhando com apenas na direção y, né? É a derivada da função. Que função? Essa função aqui, tá? Cadê? Eu devia ter anotado ela, né? Essa função aqui, tá? Eu vou derivar isso aqui, tá? Então, a derivada de y, cadê? Em função do t. Ou seja, só vou derivar as coisas que estão em função de t. O que não está em função de t, o que eu faço? Eu deixo em constante. Diretão. Então, a derivada disso aqui, de a cosseno de ômega t mais delta. Derivada disso é o quê? Derivada disso é... eu derivo o interno, derivada do cosseno é menos seno, sai um menos para fora, o ômega t mais delta, derivada disso só vai pegar em t,
delta está fora, com derivada de uma constante é zero, então derivada de ômega t é apenas ômega, então fazendo aqui a regra da cadeia que a gente já conhece lá em cálculo perfeitamente, vai dar menos ômega a seno, que é a derivada do cosseno, menos aqui porque a derivada do cosseno é menos seno, e o interno. Pronto, direto, sem nenhum problema. Aí agora é só substituir os valores, menos está aqui, o ômega é meio radiano por segundo, o A é 1,2 metro, o ômega está aqui e tudo mais, então faça essa conta, sai daqui. Diretão, tranquilo, simples. Dá para fazer por outro caminho? Dá. Qual que seria o outro caminho? O outro caminho seria esse aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Derivar isso aqui. Tranquilo, mesma coisa. Derivada disso aqui, então vai sobrar esse valor aqui. A derivada desse... deixa eu puxar aqui, T, né? Aqui. Então vai dar 1,2, já vai ficar multiplicando. Derivada do interno aqui, né? Então é apenas o meio radiano, né? Que vai sair para fora. Então vai ficar meio radiano vezes 1,2. Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar um valor de menos 0,5 vezes 1,2 vezes seno de 0,5t mais π sobre 6. Multiplica lá, você vai encontrar literalmente este valor aqui. Fechou. Você pode fazer das duas formas, tá? Tranquilamente. Essa é a velocidade. Para achar a aceleração, mesma coisa, igual. O único detalhe é que você vai derivar isso aqui. Essa aqui é a derivada que você vai fazer, que é a da velocidade, tá? Ou derivar isso aqui. Então você pode derivar isso aqui, ou derivar isso aqui, depois substituir os valores. Tem dois caminhos que você pode fazer, tá? Tanto que aqui, ó, tá vendo que até o slide é meio parecidinho? O que eu estou fazendo aqui? Então a derivada da velocidade que vai dar a aceleração é a derivada disso aqui. Derivada disso aqui, a gente já sabe, vai sair um ômega para fora, derivada do seno, e o resto continua igual. Então saiu um ômega para cá, vai ficar ômega quadrado, o menos continua, só que eu tenho que ver se vai aparecer mais ou menos ou não. Por enquanto carrega o menos. Derivada do seno, cosseno. Então continua esse menos aqui. Então vai ficar ômega quadrado vezes A vezes cosseno de ômega t mais delta. Acabou, fechou. Substitui os valores. De ômega é meio radiano por segundo ao quadrado. Ao quadrado. Não esquece o valor ao quadrado. Tá? Não esquece. Tem que multiplicar, tem que levar isso aqui ao quadrado. Então, eu vou pegar meio radiano por segundo ao quadrado. E aqui tem um negócio errado aqui, né? Não, tá certo. Aqui só vai ter o radiano vai sair fora e tudo mais. Então, vai cortar o metro, metros por segundo ao quadrado. Tem até que conferir a questão de unidade, tá? Então, aqui tá certo. Então, eu levo meio radiano por segundo, eleva ao quadrado e depois multiplica por 1,2. Então, vai dar esse valor aqui, tá? Cosseno e o restante permanece tudo igual, aqui é o valor de menos porque carregou, pronto. Dá para fazer de outro jeito? Dá, basta eu derivar essa mesma expressão aqui. Então, eu derivando isso aqui, vai ser o quê? Eu vou puxar esse valor para fora, de meio radiano vai vir aqui para fora, então vamos multiplicar meio radiano vezes meio radiano por segundo vezes 0,6 metros por segundo. Eu vou fazer essa conta e eu tenho que pegar esse valor aqui, né? Vai ser ao quadrado, certo? Multiplicou por 1,2. Aliás, não, aqui já está multiplicado, né? Não, aqui nem precisa. Eu só tenho que prestar atenção aqui no segundo ao quadrado. Aqui está até mais fácil. Aqui está até mais fácil. 0,5 vezes 0,6 vai dar 0,3. Vai estar, isso aqui é a metade disso. Isso tá até mais fácil. Então, eu puxo esse aqui para fora. 0,6 vezes 0,5. Derivada do seno é cosseno. O menos continua. E o restante continua tudo igual. Então, você vai chegar literalmente nesse mesmo valor. Tudo igual. Deu até um lapso aqui, mas é o mesmo valor, tá? É bom dar uma conferida por 2 métodos, mas porque tem que dar a mesma coisa. Você não pode ter dois valores diferentes. Isso é bastante óbvio, tá? Não pode ter dois valores diferentes. Letra D, determina os valores iniciais da posição, da velocidade e da aceleração. Então, tranquilo, fácil de fazer. É o quê? Determinar a posição
os valores iniciais, significa eu aplicar o t igual a zero. Direto. T igual a zero aonde? Na equação de posição, na equação de velocidade e na equação de aceleração. Eu vou usar y0, aqui eu devia ter colocado, né? Eu vou atualizar nos slides, aí eu coloco lá no Canvas e lá no Drive também, tá? Então aqui é y0, tá? Aliás, não, aqui tá certo. Aqui tem que ser y0 mesmo, porque aqui é a posição inicial. Então eu vou corrigir nos slides o y0. Então o que acontece? O que significa o y0? Significa que em t eu vou colocar igual a 0. Eu devia até ter colocado as equações, eu vou atualizar esse slide aqui, só para ficar bonitinho, para ficar certinho. O que significa na prática? Eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar 0 e fazer a conta. Aí eu vou pegar depois o da velocidade, cadê o da velocidade? Esse aqui da velocidade, vou colocar t igual a 0 e fazer essa conta, porque só vai ter números. Depois eu vou pegar da aceleração, colocar o t igual a 0 e fazer essa conta. Parece complicado, mas... Aqui zero, essa parte vai zerar, cosseno de π sobre 6 vai dar um valor, multiplica por 0,3, não é 0,3 ao quadrado, tá? Multiplica por 0,3, coloca o menos aqui, é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Diretão, tá? Só isso. Somente isso, tá? Então, colocando zero, isso aqui cortou, cosseno de π sobre 6 vezes 1,2 vai dar 1 metro. Então a posição inicial é essa, velocidade inicial do mesmo jeito, coloquei 0 multiplicando, isso aqui zerou, seno disso aqui multiplicado por 0,6 negativo, vai dar 0,3 negativo. Aqui zerou, cosseno de π sobre 6 multiplicado por 0,3 com um valor de menos, bate isso aqui na calculadora, tá? Esquenta a cabeça com tabela, essas coisas. Na prova, eu acho que eu devo colocar até os valores das tabelas. O cosseno de tal, de π, não sei quanto, de π sobre 6, de π sobre 2. Na prova, quando eu colocar na prova, eu até coloco essas tabelinhas. Coloca a tabela completa, tá? Eu vou colocar a tabela completinha lá, e aí você utiliza os valores que você quiser lá. π sobre 6, π sobre 2... 3π sobre 2, de 2π, de 0, aí você utiliza o valor lá direto, mas bate na calculadora, bate o número, é direto, tá? Não é para esquentar muita cabeça com essa questão de valor. Você tem que saber fazer. Sabe fazer? Vai direto. Tá certo? E acabou. Era somente isto aqui, tá? Então, esse aqui é só para complementar o vídeo anterior, que faltou esse exemplo, tá? Então, esse aqui vai ser a parte 2. Justamente a parte 2 deixa eu puxar aqui para você ver, vai ser justamente dessa aula que a gente deu no dia 15/8, que se não me engano é a aula 3. Tá certo? Até a próxima.